Fala pessoal, tudo bem com vocês? Augusto Melo, presidente do Corinthians, falou muito. Deu entrevista ao craque Neto nos Donos da Bola da Band e falou sobre renovação do Cássio, name rights, questão da arena, direitos de TV e a sua relação com o Rubão, o Rubens Gomes, o seu vice de futebol estatutário, seu diretor de futebol estatutário. Será que está estremecida a relação? Eu vou te contar alguns bastidores. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Já se inscreveu? Já se inscreveu no canal? Bora se inscrever no canal, me ajuda muito aqui, rapaziada. Obrigado a todo mundo que está se inscrevendo. Falta muito pouco pra gente bater 1 milhão. Tô contando com a sua ajuda, beleza? Vambora. Ó, o Augusto Melo, é muito bom quando ele fala, né? Ele não tava falando tanto. Mas quando ele fala, a gente consegue entender algumas coisas, esclarece outras, ainda mais num momento quente, assim, né, que as coisas estão aquecidas sob vários aspectos. Um deles é a relação dele com o seu diretor de futebol estatutário, o Rubens Gomes, o Rubão. O Augusto deu entrevista para o Neto, né, na Band, nos Donos da Bola, ficou durante 1 hora respondendo questionamentos, tanto do Neto quanto do Souza, que estava por lá, e também do Pedro Ramiro, setorista de Corinthians, né, da Rádio Bandeirantes, sempre muito bem informado, que acompanha o dia a dia do clube. E aí a gente pode esclarecer algumas coisas, justamente no dia que surge um pouco mais quente essa notícia da relação estremecida com o Rubão. E assim, gente, o que eu posso dizer para vocês é que, embora ele tenha negado essa relação estremecida, qualquer tipo de rusga, ou tentado negar, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Porque assim, eu vou dizer um negócio para vocês. É natural que com a chegada do Fabinho Soldado, que demorou para chegar, que está fazendo um grande trabalho, inclusive acelerou algumas coisas que estavam travadas e amarradas, e muitos tropeços, né, muitas barbeiragens aconteceram no início da gestão, muito por conta da execução do Rubão. E o Augusto, tendo que participar muito de perto de algumas coisas, não conseguiu abraçar tudo que precisava quando chegou no clube. Quando ele contrata um executivo com a experiência do Fabinho, que estava há 4, 5 anos no Flamengo, não com o cargo que ele ocupa hoje no Corinthians de executivo, mas de gerente, foi subindo alguns degraus, foi ajudando no processo de um time extremamente vitorioso nos últimos anos. Você traz um cara que tem expertise, que conhece o mercado. E aí acelerou coisas que estavam travadas. O Garro estava 1 mês sem jogar por conta de documentação, o Fabinho resolveu. O Fabinho resolveu a questão do Mateuzinho, até pela relação que tem com o Flamengo. O Mateuzinho resolveu outras coisas, depois houve a troca no comando técnico, ele definiu o Antônio Oliveira também. Então, o Fabinho conseguiu desenrolar coisas que o Rubão não estava conseguindo. E o Rubão tem aquela declaração, enfim, atrapalhada, errada, equivocada, péssima e completamente tiro no pé, que foi a do acabou a farra de Palmeiras e Flamengo. O Ramiro até pergunta ao Augusto sobre isso, falando inclusive sobre o começo da gestão, dos erros que a gestão cometeu no início de falar demais, que seria o momento de fazer e não de falar. E aí o Augusto deixa entender, eu vou usar as minhas palavras aqui, dizendo o seguinte: não fui eu que falei isso. Quem falou que arque com as suas responsabilidades. Ele falou quase isso que eu estou falando para vocês. É que eu não lembro exatamente da frase, não quero ser injusto, né? Então estou fazendo uma licença poética aqui para traduzir como eu ouvi, e foi quase que exatamente isso. Olha, não fui eu quem disse, e quem disse que tem que arcar com as suas responsabilidades. Então, assim, não é uma relação amistosa. Ele confirma que houve um afastamento natural, que o Fabinho hoje cuida das coisas do futebol e que ele se tornou um vice de futebol, um diretor de futebol estatutário. Ou seja, ele perdeu espaço, foi escanteado e, obviamente, o Rubão não gostou. Mas, em determinado momento, o Augusto faz toda uma volta política para dizer que o Rubão é um cara importante, porque eles realmente sempre foram muito amigos, sempre foram muito próximos. E o Augusto disse que foi um articulador da campanha, um cara muito importante na eleição, e foi mesmo. Então, existe uma dificuldade nesse momento do Augusto retirar o Rubão da pasta do futebol para substituir por outro profissional, exatamente por conta de tudo que o Rubão fez pelo Augusto ali atrás. Então existe uma gratidão, existe uma lealdade, mas existe
uma relação que não está boa. E isso está muito claro, mesmo que ele tenha tentado negar, tentado fugir do assunto, ficou ainda mais evidente depois da fala do Augusto. Bom, vamos lá. O Augusto deu algumas informações importantes. O Cássio está no seu último ano de contrato. E aí o Neto pergunta se o Augusto vai renovar com o Cássio. E, cara, o Augusto praticamente renova o contrato do Cássio ali na televisão. Se ele tivesse um papel com o contrato ali, com a caneta, eu acho que ele teria assinado. Porque não era a ideia do Augusto, tá? Isso aí eu tenho de bastidor. O Augusto, quando chega, ele não queria ser o presidente que iria liberar o Cássio, e o Cássio tinha algumas propostas, tinha alguns interesses, um deles era do Grêmio, que eu sei. O Augusto não queria ter essa marca de liberar um ídolo, mas ao mesmo tempo não ia fazer força para segurar, porque entende o Augusto que o Carlos Miguel está pronto. Pois bem, o Cássio conquistou o Augusto no bastidor. Pela liderança, pelo profissionalismo, pela relação dos dois, pela necessidade de, dentro de uma reconstrução com jovens, com jogadores recém-chegados, você precisar de uma figura como o Cássio. O Cássio conquistou o Augusto. E o Augusto conquistou o Cássio. Isso eu posso dizer para vocês também. Inclusive eu citei aqui na informação que eu trouxe sobre os pagamentos, né, dos direitos de imagem, que o Cássio, quando o Augusto reuniu alguns líderes do elenco, o Cássio olhou para o Augusto e disse assim, olha, eu estou aqui há muito tempo, já passei por muita coisa, mas nunca um presidente foi tão sincero com a gente. Porque o Augusto prometeu uma data e ele cumpriu, com vencimentos atrasados desde o ano passado. A primeira grana que entrou, o Augusto pagou os caras, prometendo aquilo que ele tinha cumprido. Então, o Cássio e o Augusto criaram uma relação muito boa. E o Cássio tem um tamanho gigantesco, né, que você não pode simplesmente tratá-lo como qualquer outro jogador. Mas aí a informação que foi dada pelo próprio Augusto. O Cássio vai ser o que ele quiser. Ele usou essa expressão. Eu entendi que ele quis dizer, ele vai pedir o que ele quiser, ele vai ser o que ele quiser, se ele quiser parar agora, se ele quiser parar daqui 5 anos, se ele quiser renovar por 3 anos, se ele quiser renovar por isso de valor, o Cássio vai mandar nessa renovação. Foi isso que o Augusto Melo disse em rede nacional, para o mundo ver pela internet, no programa Os Donos da Bola, do Craque Neto. Então, o Cássio, gente, a tendência é que permaneça, tá? Tendência não, já dá para confirmar. Só que outros 2 jogadores, que também são ídolos, passam quase a mesma coisa. O Fagner tem contrato até o final do ano e o Augusto, na mesma resposta, disse: o Fagner voltou a jogar bola. Palavras do Augusto. E o Paulinho é um cara impressionante, um cara impecável, um profissional extremo e que a gente precisa dessa liderança. O Paulinho, que tem contrato só até a metade do ano. Então, ele precisa conversar rápido com o Paulinho para entender se ele consegue renovar até o final do ano. E, pelo que eu entendi, é a vontade do Augusto, tá? Vai depender, obviamente, de valores, de negociação do staff, da vontade do Paulinho, de outras sondagens, de outras possibilidades. Ele tem algumas sondagens do futebol japonês, eu vou trazer isso no próximo vídeo. Então, a gente não sabe também se o Paulinho vai querer, mas pelo Augusto, eu entendi que ele fica até o final do ano. O Fagner, se continuar jogando, performando em alto nível, se cuidando e tudo mais, acho que também é uma possibilidade de renovar, e o Cássio está praticamente renovado. O Augusto passou por alguns assuntos que são de extrema importância para o torcedor, né? E que está gerando muita dúvida, né? Dinheiro da Arábia Saudita, né? Surgiu essa informação de que o Corinthians poderia fazer uma parceria com um fundo, né? E aí ia chegar muitos valores e tal. O Augusto não confirmou, mas também não negou. Ele diz que ele conversa com muitas pessoas, que o Corinthians está aberto a parcerias, que ele está buscando captar receita, que isso é sempre importante, que nos próximos dias a gente vai ter boas novidades, mas ele deixou no ar. Ele deixou no ar de que pode realmente ter alguma parceria interessante em termos de investimentos, assim como de patrocínios. Ele falou sobre os naming rights do CT. E aí tem muita gente na dúvida de que esses name rights eles podem inclusive derrubar o contrato com a Neoquímica. E aí você pegar um contrato global envolvendo CT Joaquim Grava e Neoquímica Arena. Bom, seria um contrato absurdamente caro. Isso não está confirmado, é muito difícil que isso aconteça, porque é um acordo muito bem feito, né, esse dos name rights da Arena pelos próximos anos.
Então, para você derrubar isso, tem uma multa alta, não é fácil, não é simples assim. Mas o do CT, que foi especulado lá atrás a BYD, né, dos carros elétricos, voltou a ganhar força, ele também não confirmou, mas ele disse que nos próximos dias teremos novidades e muito boas nesse sentido. Então, ou realmente vai ser isso, os name rights dominam a Arena e o CT, e ele consegue contornar isso, ou então realmente para o CT com bons valores para ser mais uma fonte de receita que o clube tem direito. O Corinthians tem negociações com o Hernani, tá? Não é só uma intenção, não é uma consulta, como foi o caso do Kaique, que eu sempre tratei para vocês como consulta, né? Eu costumo deixar a notícia para vocês sempre na temperatura certa, né? Então, quando eu falo é consulta, quando eu falo que é negociação, e assim vai, sem a gente exagerar em nada, tá? No caso do Hernani, não é só uma consulta, não é só um interesse. O Corinthians está negociando com o jogador, tá? O jogador manifestou interesse em voltar ao Brasil e para jogar no Corinthians. O Corinthians já negociou com o atleta, tá? Já entrou em contato com o Parma. A negociação, a contratação não é para agora, tá? Até porque o Corinthians ainda tem, né, ainda tem até dia 19 para contratar jogadores, mas só pode ser jogadores que atuaram no estadual, né? Então, não sei se o Corinthians vai fechar com alguém até dia 19. Melhor a gente nunca fechar as portas, né? Mas a contratação do Hernani seria para o meio do ano. Hernani tem contrato com o Parma da Itália até o meio de 2025. Ele está indo muito bem lá na Itália, no Parma. É um jogador realmente que interessa, um jogador alto, tem 31 anos já, mas ainda é um jogador que tem boa condição física, é um atleta que tem boa intensidade, é um volante que pisa na área, tem uma altura que agrada muito o técnico Antônio Oliveira. É um jogador que, enfim, agrada bastante, eu já falei isso para vocês, tá? O Corinthians já consultou valores em relação ao Parma e entende que o Corinthians não vai ter dificuldades para pagar pela liberação do jogador, tá? Então o Corinthians vai se acertar com o atleta e depois se acertar com o Parma. O Corinthians está confiante, pelo que já conversou com os representantes do atleta, que não vai ter grandes dificuldades e não vai precisar pagar um valor que seria inviável para o clube para tirá-lo, né, do time italiano no meio do ano. Então a confiança no Corinthians é muito grande. Eu já havia dito para vocês que o Hernani ele é prioridade hoje no Corinthians, a contratação, né, do Hernani, grandalhão, né, que deve chegar para jogar ali no meio, ali, né, naqueles dois, né, da linha de 4 do técnico Antônio Oliveira. Então é um atleta que, pelo que eu conversei com as fontes hoje, a confiança está grande, tá? Está grande, é para o meio do ano, e a gente agora vai precisar aguardar, né, o meio do ano para saber se realmente o Corinthians consegue fechar nessa contratação, jogador que teve uma boa passagem pelo Atlético Paranaense e agora, né, no Corinthians, tá? No Corinthians, é um jogador hoje considerado assim prioridade, imprescindível. O Corinthians fará de tudo para contratá-lo, mas está confiante porque vai pagar pouco e já sabe de tudo. Já falou com o atleta, já falou sobre valores. Então a gente agora é aguardar, tá? Mas essa deve, né, não vou falar que deve ser uma das contratações, mas quando abrir a janela no meio do ano,
se prepare que o assunto Hernani estará à tona, estará quente, porque o Corinthians já está se antecipando, né? Visando o meio do ano, tá? É um volante normalzinho, só contrata um pé de rato. É difícil, eu não. Eu perguntei se esse Hernani era bom dentro do clube, e eles falam pra mim, pô, Samir, tu não lembra? O cara é bom pra caramba tal. O pessoal lá no Corinthians gosta demais dele. Além dessa questão do Hernani, outro assunto que tem tomado conta aí do noticiário corintiano é a questão do mundo árabe estar chegando junto aí no Corinthians com grana para fazer uma parceria que seria a maior da América. A gente já sabe a informação aí da TV Bandeirantes. O Augusto Melo foi perguntado hoje, né, para o Neto em relação a isso, e o Augusto simplesmente não falou se era árabe, que país que era, mas falou que tinha uns 4 interessados, tá? Desses 4 interessados, eu tenho certeza que um deles são chineses, que é o grupo BID, que eu já falei ontem, né? Coloquei no corte hoje. É um grupo que está em fusão com uma outra empresa de carros elétricos e tem a intenção de fazer essa parceria com o Corinthians. Como o Augusto falou, bem colocado, e eu tenho colocado aqui, nós estamos falando de intenções, tá? Não estamos falando de algo que esteja fechado e sequer estamos falando de negociação. Eu recebi uma mensagem no meu celular de alguém que estava me vendo e falou, Samir, guarda esse nome, Emirates. Emirates é um nome que sempre foi relacionado ao Corinthians, desde a época da venda dos name rights, antes da Neoquímica Arena, tinha gente que já falava, né, já falava já falava desse nome. Eu não tenho nada de concreto da Emirates, tá? Uma fonte só me disse, Samir, guarde esse nome, porque havia um representante deles que estava na Neoquímica Arena na última terça-feira, tá? Alguns intermediários, né? Inclusive intermediário brasileiro que está fazendo esse meio campo, né? Para eles estarem na Neoquímica Arena e em contato com a diretoria do Corinthians. Então, o que tem é isso, tá? São procuras, sondagens, mas ainda não há negociação, tá? O Augusto vai sentar com todos esses interessados para falar, né, realmente se pode ocorrer um negócio ou não. O Corinthians sonha aí com 1 bilhão, né, de reais em relação a 1 bilhão de reais em relação à venda dos name rights da Neoquímica Arena, né, que aí deixaria de ser Neoquímica Arena, seria só Arena, né, ou Emirates Arena, Emirates Arena, enfim. Mas, ou BID, né, Arena BID, enfim, tem tanta coisa aí, né, pra gente pensar isso lá na frente. Mas não há nenhuma negociação ainda, tá? Corinthians quer 1 bilhão pelos name rights da Arena e 250 milhões pelos name rights do CT Joaquim Grava. Então a gente tem que realmente ficar atento para saber se vai fechar isso lá na frente ou não, ou se vai ter proposta ou não. E continuando falando do Timão, dá só uma olhada quem pode retornar para o Corinthians, fio. Reviravolta, hein? Robert Renan não está sendo aproveitado lá no Internacional e pode pintar aí no Corinthians com um empréstimo até o final da temporada. O Corinthians aí queria o jogador, né? Antes do Internacional contratar, o Inter contratou o jogador, porém, recentemente ele não vem sido utilizado, né, na equipe do Eduardo Cudê, não vem tendo confiança
no jogador, e isso pode estar despertando o interesse do Corinthians, né, no empréstimo do jogador, já que o jogador, uma vez é identificado com o Corinthians, já conhece, se trata de um garoto jovem, né, que pode dar um retorno financeiro bom aí, né, mesmo ele sendo da equipe do Zenit. O Corinthians tem direito como clube fundador, né, em alguma negociação futuramente, né? E o Corinthians aí pode estar estudando o retorno do Robert Renan para o Corinthians. Ó. Ele não vem agradando lá a diretoria e a comissão técnica do Internacional, e isso aí abriu brecha para o Corinthians aí estudar uma possibilidade do retorno do zagueiro Robert Renan ao timão. Quem trouxe a informação foi o Jorge Nicola, foi confirmada dentro do Parque São Jorge, né? E ele pode estar chegando sim ao Corinthians, fiel. É bom lembrar que há uma janela em vigor. Os clubes que jogaram os campeonatos, os jogadores que jogaram, né, os campeonatos estaduais podem ser negociados, e o Robert Renan se encaixa, né, nesse perfil. Pode rolar então uma negociação aí envolvendo o Internacional e Corinthians pelo empréstimo do garoto que é cria da base do Corinthians, tá bom, fiel? Vocês gostariam de ver o Robert Renan de volta com a camisa do Corinthians? Deixa abaixo aqui a sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!